Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu cumprimentar quem está chegando aqui. Quero agradecer a presença do meu esposo, está lá no trabalho, mas sempre ligadinho, né? Aqui na live, dando aquele apoio, aquele incentivo. Obrigado, tá, Thiago? Beijo. Quero agradecer a presença da minha sobrinha Amanda, a minha mãe que eu vi passando aqui, a Luciana. A Luciana chegou também, a minha filha Isabela. Então vamos lá começar tendo apoio aqui da família. Que gostoso, né? Todo mundo aqui dando aquele, como diz o Thiago, aquele gás pra gente fazer um trabalho bem legal. Para você que está vendo esse vídeo e ainda não me conhece, meu nome é Charlene, eu sou coach financeira, educadora financeira e estou desenvolvendo esse trabalho voltado ali em alinhar, em juntar a nossa vida financeira com a nossa vida espiritual, entender que tudo isso é uma coisa só. E hoje nós vamos falar sobre joio e o trigo, escassez e prosperidade. Eu quero te pedir um pouquinho só de paciência, porque eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhas, nos mínimos detalhes. E só um minutinho, você pera, desliga. Tá, tirar um barulho aqui, gente, um ventilador ligado. Então vamos lá, agora vai ficar melhor, não precisa falar tão alto, gritando. Eu tinha esquecido o ventilador aqui, dando aquele ventinho aqui na gente. Então, eu quero te pedir um pouquinho de paciência, porque eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhas, nos mínimos detalhes. E esse texto bíblico, ele veio para mim num contexto totalmente diferente daquilo que eu havia aprendido, que era a explicação certa e correta e tudo assim, como é, né? Como era. Então, vamos lá, começando. Eu quero compartilhar com vocês um texto. Isabela, minha Bíblia estava aqui, que eu estava lendo. Estava a Bíblia aqui, estava a Bíblia ali, a Bíblia está lá. Esse texto que nós vamos relacionar com a prosperidade hoje é uma parábola de Jesus. E está lá em Mateus 13, no versículo 24. No Mateus 13, versículo 24, isso mesmo. Eu quero ler aqui para você e explicar como que era o meu entendimento antes, ao pé da letra, o que estava acontecendo, o que acontecia. E provavelmente, talvez, você também tenha levado esse texto ao pé da letra, como tudo que a gente leva dentro da Bíblia e outros livros sagrados de outras religiões, que as pessoas levam aquilo ao pé da letra e não conseguem entender o sentido real das coisas. O que acontece? Jesus, nosso mestre amado, ele veio a este planeta nos trazer um conhecimento até então que não se entendia. As pessoas, elas realmente não sabiam o que era amor. E Jesus, ele veio nos trazer o amor incondicional. E lembra na live passada que eu falei que eu não conseguia entender esse negócio de física quântica, esse negócio de energia, de tudo ser uma coisa só, tava tudo tão difícil, eu não conseguia entender. E eu tive aquele insight, vamos falar essa palavra bonita, aquela revelação, aquela percepção, com aquela experiência, né? O Espírito Santo falou na minha mente, que era para mim relacionar com o filme Avatar, que eu ia entender bem facinho. E eu entendi, e eu comecei a entender essa questão da física quântica. E nesse processo todo de cura, de restauração que eu venho vivenciando, a Bíblia, ela foi se tornando cada vez mais clara para mim. Então, tudo aquilo que antes eu levava ao pé da letra, eu comecei a entender que é tudo uma questão de consciência, o nosso estado de consciência. E Jesus, ele nos fala isso. O que Jesus fez? Ele veio e deu um quebra-cabeça para que nós pudéssemos montar. Devido à consciência de 2000 anos atrás, se Jesus chegasse e falasse claramente tudo o que precisava ser falado, ele não ia ter durado 3 anos
lá em Israel. Não ia ter esse período desse ministério. Porque, se você for ver, desde o momento que ele foi louvado como rei, até o momento em que ele foi crucificado, foi um período muito rápido, onde toda a verdade começou a ser revelada, que ele realmente trazia uma palavra um ensinamento totalmente diferente do que era pregado. Então ele não ia ter durado mais tempo que isso. Então Jesus precisava deixar a mensagem dele por parábolas, por sinais, por parábolas, por contos, por histórias. E quem que era o público-alvo? Quem que era o nicho de Jesus naquela época? Eram as pessoas, os agricultores, as pessoas das vilas, dos campos, pessoas sem conhecimento, sem cultura. Não que pessoas muito ricas e sábias na época não procurassem também a Jesus. Mas ele precisava ir lá onde havia os maiores sedentos, que eram esses que iam divulgar as boas novas, que iam fazer os discípulos. Foi ali no meio do povo que ele reuniu os seus discípulos, não só os 12, mas a Bíblia menciona mais 70 e tantos, e com certeza havia muito mais pessoas, mas em especial 12, que seriam ali os líderes dessa boa nova. E Jesus deixou um quebra-cabeça para a gente montar. Então hoje, quando nós falamos em entender entender a Bíblia, e ela é tudo tão confusa muitas vezes, é tão complicado entender, né, o que acontecia lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, e a coisa fica tão mais fácil quando a gente pega somente as palavras de Jesus e tenta entender somente o que ele falou. Fica muito mais fácil, porque ele deixou ali todo o ensinamento, tudo aquilo que a gente precisa ter para viver em prosperidade, para ter uma vida plena, abundante, feliz, em conexão com Deus, em conexão com a natureza, em conexão com o próximo, vivendo a plenitude que nós queremos. Estão ali, é um quebra-cabeça. Uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, e você vai montando. E a partir do momento, né, que nós vamos elevando o nosso nível de consciência, a gente consegue identificar onde cada peça dessa vai se encaixando. Então esse texto fala sobre, eu vou ler aqui para você e vou explicar primeiro, por isso que eu quero te pedir um pouquinho de paciência. Primeiro eu vou explicar como eu entendia esse texto e depois eu vou te explicar como estou relacionando com a prosperidade. Fechado? Combinado? Então tá. No final, mais pra frente, eu leio os comentários, porque senão eu me perco e eu perco o fio da meada. Depois a gente vai ver quem tá o comentário ali, tá bom? Então, a parábola do joio e do trigo. Ó, Jesus contava muitas histórias para tentar explicar ali para as pessoas como que é a existência, como funciona o universo. E uma dessas parábolas é essa aqui, joio do trigo. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer que vão arrancar também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos cefeiros que separem o joio e amarrem em feixes e queime-os. Depois guardem o trigo no celeiro. O meu entendimento sobre este texto era ao pé da letra o que Jesus explicou para os discípulos. Ao pé da letra, tintim por tintim. A explicação que Jesus deu aos discípulos, que eles pediram para para explicar, né, já que ele não podia falar no meio da multidão para ele explicar. Ele veio explicar. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo
e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E o que fazem as colheitas são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. Então eu entendi esse texto ao pé da letra e eu estava esperando sim o fim do tempo, a destruição. Meu Deus, eu sou o joio, eu sou o trigo. Opa, não sou o joio não, cancelado. Eu sou o trigo, eu não sou o joio. Então, eu sendo detentora desta verdade e sendo o trigo, eu estava esperando que Jesus viesse botar fogo no joio. Era bem isso que eu estava esperando, né? Só que Jesus, ele deu várias palavrinhas, poucas coisas foram registradas, mas, né? Então, esse é o entendimento que muitos cristãos têm. Nós, cristãos, somos o trigo e nós estamos crescendo junto do joio, daquele que provavelmente não é cristão, provavelmente não crê em Deus e faz muitas coisas erradas, muitas coisas pecaminosas, porque nós não fazemos, nós somos bem santinhos, nós não fazemos e nós estamos crescendo no meio desse povo mau. E nós estamos esperando o dia que Jesus vai vir botar fogo nesse povo. É isso que a gente está esperando. Só que, conforme eu fui estudando, conforme eu fui fazendo as pazes com a Bíblia, conforme eu fui me reconectando com a centelha divina, o Espírito Santo que habita dentro de mim, conforme eu fui me esvaziando, liberando perdão, tirando todas essas coisas que não me pertenciam, heranças de memórias genéticas no meu DNA, na minha epigenética, de ancestralidade, que estava tudo dentro da minha consciência, coisas novas começaram a ter acesso à minha mente, né? E eu comecei a entender que cada palavra de Jesus era uma peça e a gente poderia montar e a gente vai conseguindo montar uma percepção totalmente diferente daquilo que nos foi ensinado. E o que acontece? Não que eu não acredite que exista outra dimensão. Eu acredito que exista uma outra dimensão e eu acredito que como tem aqui, nesse local aqui, pessoas boas e pessoas más, pessoas que estão num nível de consciência mais elevado, mais perto do amor e outras que estão ali mais perto do medo, da raiva, da vingança, existe uma outra dimensão onde esses seres também transitam, né? Então, eu entendo que isso acontece, que isso existe. Mas o que Jesus estava falando aqui ele estava explicando para nós como funciona esta dimensão aqui. E a outra, e todas as outras dimensões que existem, todas as frequências. E como você tem tanta certeza disso, Charlene? Porque Jesus falou, tá aqui, ó. Ele falou em Lucas, abre lá em Lucas 17. Lucas 17, o capítulo 24, o capítulo é 17, meu povo. Lucas é 17, o versículo é 24. E daí o que acontece? O que Jesus falou aqui? Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus quando virá o reino de Deus. E Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, estou aqui, ou está ali, está aqui, ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então, o reino de Deus já está entre nós, entre eu e você. Ou eu posso dizer que já está entre, passando por mim. Ele passa por mim. Entende? Você está entendendo que o reino de Deus, eu estou aqui, o reino de Deus, ele passa por mim, ele passa por mim. E isso é física quântica.
Isso é física quântica. O reino de Deus já está entre vocês. Os átomos estão em constante movimento e eles estão passando por nós em constante movimento. A cada ano que se passa, nós trocamos 98% dos átomos do nosso corpo. E os átomos do nosso corpo formam tudo que existe, né? Formam o nosso cabelo, nossa pele, nossa consciência, nossas memórias, nossos pensamentos e sentimentos. Então, se nós passamos um ano inteiro e continuamos sendo a mesma pessoa, é porque nós não renovamos os nossos pensamentos para que esses átomos possam ter memórias diferentes e passar de forma diferente. Então, o que tem a questão do joio e do trigo a ver com escassez e prosperidade? Porque eu também pensava que eram pessoas que são joios e pessoas que são trigo, né? Mas se o reino de Deus está entre nós, o momento da separação do joio e do trigo é agora, não é um momento futuro, porque é o momento da permissão, é o momento da aceitação, é o momento que eu me permito, que eu aceito que em mim seja separado o joio do trigo. Relacionando isso também com a filosofia do Ho'oponopono, que abriu muito a minha mentalidade para a expansão da consciência. Lembra que tem um vídeo que eu falo como que é o exercício que eu comentei com a minha amiga, que eu olho para fora, tudo que acontece são meus pensamentos. Eu olho para fora, se tem uma coisa que eu não gosto, o que foi que eu pensei e senti que se manifestou nisso que eu estou vendo. Então a parábola do joio e do trigo, vendo que Jesus nos fala que o reino dos céus não é uma coisa que possa se ver com sinais visíveis, não está num lugar determinado, não está mapeado dizendo, olha, em tal lugar é o reino dos céus, então eu preciso ir para lá. Não, o reino dos céus, ele não se vê em sinais visíveis. Por isso que Jesus fala, quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E comece a entender os sinais que eu estou mostrando e entender o que é o reino dos céus. Então, a partir do momento que você começa a abrir a sua consciência, você entende, eu estou no reino dos céus. E por que no reino dos céus, o reino de Deus, a vinda de Cristo é um estado de expansão da consciência, de você entender que você se conecta com aquilo que você pensa, sente e fala. E tudo aquilo que está fora é fruto do que nós pensamos, sentimos e falamos. Então, trabalhadores, agricultor, diabo, joio, trigo são frutos da consciência. E o Filho do Homem, que é Jesus, o agricultor, ele veio e plantou em nossa consciência o trigo. Ele plantou. E o que o trigo representa? Se você for procurar representações de trigo, você vai ver que o trigo, ele representa a prosperidade. O trigo representa a prosperidade. Foi isso e é isso que Jesus planta em nossa mente. A semente da prosperidade. E a prosperidade, ela não tem a ver somente com dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem prosperidade. A pessoa, ela sabe adquirir riqueza, ela sabe adquirir dinheiro, ela sabe fazer negócios, ela é uma excelente vendedora, mas ela não tem prosperidade. E o que acontece quando a pessoa não tem prosperidade? Ela ganha dinheiro, mas ela não é feliz. Então Jesus, ele planta uma semente de prosperidade na nossa mente. Só que a pessoa que tem prosperidade, ela tem inclusive dinheiro.
para tudo aquilo que ela julga essencial, necessário, que ela queira, que é primordial para ela, ela tem dinheiro para isso. Entende a relação? O Filho do Homem veio na nossa consciência, que é o nosso mundo. Lembra da filosofia do Ho'oponopono? Bem explicadinho, gente. Então, aqui foi plantado sementes, né, de prosperidade. Acontece que na nossa própria consciência tem um pensamento tão terrível que chega a ser chamado de diabo. E é esse maligno que está ali dentro da nossa consciência que faz os maiores estragos em nossa vida. Então nós temos que ser inteligentes. Jesus nos diz, seja inteligente. Você não vai sair desesperado, mexendo na tua plantação, porque você não sabe quanto de joio que está nascendo e quanto de trigo que está nascendo, quando, né? Você só começa a perceber quando começa a germinar e dar frutos, e alguém vai lá observar e fala, olha, essa plantação está meio estranha, porque foi plantado trigo, mas também cresceu o joio aqui. Então, no momento da colheita, você vai colher tudo que foi plantado dentro da sua própria consciência, está lá. E você vai ver o que é bom, o que eu quero para mim. Eu quero para mim o trigo. Eu não quero para mim o joio. Eu quero para mim a vida próspera. Eu não quero para mim a vida de escassez. Então você vai separar aquele joio e vai tratar dele. Vai dar para ele o tratamento que ele precisa. Não é com raiva, não é com ódio. O agricultor, ele não fala nada assim, ele não menciona em nenhum momento assim sentimentos negativos com relação ao joio. Ele simplesmente consome. E quando você entende a física quântica, você sabe que nada se perde, tudo se transforma. Então, aquele joio se transformou em fumaça. Os átomos que estavam ali no joio receberam o tratamento necessário que eles precisavam, se transformaram em fumaça, e já tem estudos científicos dizendo que inclusive nessa fumaça tem informação. Por quê? Porque tem átomo ali. Só que eles receberam o tratamento necessário e agora eles têm a oportunidade de passear pelo universo aonde eles forem e experimentarem ser outra coisa. Não precisar mais experimentar ser o joio. Você vê só que lindo que é tudo isso? Que lindo que é o reino de Deus, o reino dos céus, que está entre nós, que não é visto por sinais visíveis, tanto que a física quântica ninguém consegue ver com esses nossos olhinhos aqui. Os experimentos que são feitos precisam de microscópio, de equipamentos, de um monte de coisa lá, para poder ver o que está acontecendo no universo quântico, porque nos sinais visíveis a gente não consegue ver. Como que Jesus ia explicar para aquelas pessoas naquele tempo, se faz menos de 200 anos que estão estudando isso, estão descobrindo isso, e ainda tem um monte de discussão com relação a isso, sobre o que é. Então, a física quântica é a descoberta do reino de Deus, que não se pode ver com sinais visíveis, mas com aparelhos. Agora, Jesus não disse que não se podia ver de forma nenhuma. Não tinha como ele dar essa explicação naquele tempo. Mas hoje, tudo isso para nós foi revelado. E também tem um versículo bem bonito que na Bíblia que fala que ia chegar o tempo que tudo que estava oculto ia ser revelado. E a gente ia começar a entender as coisas. Então, quando eu estou plantando sem consciência nenhuma, quando eu vivo minha vida sem consciência do que está acontecendo, eu planto tanta coisa. Eu planto briga, eu planto raiva, eu planto inveja, eu também planto amor, eu também planto alegria, eu planto escassez, eu planto prosperidade, eu planto o emprego dos meus sonhos, eu planto tudo misturado. Tudo misturado, gente. Daí a gente fala, a vida é assim. Não é? As pessoas falam, a vida é assim mesmo.
Por que que a vida é assim? Porque a gente não tem consciência do que a gente está plantando. A gente planta tudo misturado, sabe? Tudo misturado. E na hora de colher, também se colhe tudo misturado. Você colhe do mesmo jeito que você colhe o abraço de uma pessoa, dali a pouco, né, passa um tempo, aquela mesma pessoa tá te xingando. Você fala, nossa, que pessoa louca. Mas aquela pessoa é fruto do que nós plantamos. Daí, para você entender isso, você lembra lá do Ho'oponopono, do exercício. Eu me conecto com aquilo que está na minha mente e no meu coração. Bom ou ruim. Bom ou ruim. Entende? Então eu começo a ter consciência que eu preciso liberar perdão. Porque perdão é uma chave da prosperidade. É uma das. Acredito que é a mais poderosa de todas. Porque não precisa você ficar fazendo técnica, fazendo um monte de coisa. É uma chave que você limpa as suas memórias, você começa a se desconectar daquilo que você tinha no passado e começa a plantar coisas novas. Só que no momento que a gente está colhendo tudo aquilo misturado, você fala... O que a gente fala? A tendência que nós temos? Deus, por que as coisas acontecem comigo? Eu estou fazendo tudo certinho. Eu vou lá, eu faço a minha oração, a minha meditação matinal, eu faço exercício, eu leio textos, eu só encho minha cabeça com coisas boas e tudo maravilhoso. Mas a nível inconsciente a gente não tem noção do que a gente está plantando. Então a gente tem que ser, como Jesus fala aqui, ensina na parábola. O agricultor fala, gente, sejam inteligentes, tá? Vamos pensar com inteligência, vamos? É isso que ele tá falando. Vamos pensar com inteligência, que eu tô aqui para te ensinar. Deixa os dois crescer junto, sem desespero. Você vai saber exatamente o que você está colhendo. Na hora que você colher, você vai ver. Isso aqui é trigo, isso aqui é joio. O trigo eu vou guardar no meu celeiro, que depois eu quero plantar mais, entendeu? Quero plantar mais prosperidade, mais vida próspera. O joio, eu não vou ter raiva do joio, não. Não vou ter raiva. Tadinho do joio. Ele cresceu ali, quem que plantou? Foi o inimigo, foi a nossa própria consciência, foi as nossas histórias de vida, foram a nossa herança genética. Se Deus é amor, eu não posso dar raiva para esse joio. Não posso. Porque se eu pego esse joio com raiva, eu continuo plantando a raiva. Então o agricultor não falou nada. Vamos dar o tratamento que precisa para que esse joio possa ter outras experiências na existência dele como átomo, porque não se perde, nada se perde, tudo se transforma. Então vamos dar o tratamento necessário para esse joio, para que ele se transforme num átomo e para que ele tenha outras experiências. Só que acontece que o que, gente? A semente do joio, eu andei estudando, ela fica vários anos, ela pode ficar ali adormecida no solo, entendeu? Então você planta trigo, colhe trigo e joio. Planta trigo, colhe trigo e joio. Porque tem uma semente ali adormecida. E logo, assim que ela germinar, você vai colher ela, vai dar o tratamento necessário que ela precisa, né? E vai guardar o teu trigo para uma próxima plantação, para uma próxima... Você vai ter a tua reserva de prosperidade. Entende? Então, a prosperidade... Então, esse texto, ele veio para mim nessa questão de romper o paradigma que eu tinha de que tudo está separado, né? E que existe essa separação. Porque Jesus, ele não ia nos ensinar nada que remetesse a fazer acepção de pessoas, é só a gente pensar. E eu não pensava nisso antigamente. Jesus não ia nos colocar num padrão de fazer acepção de pessoas. Porque ele ia estar sendo incoerente. Então Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Assim, né, como os átomos têm a oportunidade
do joio, de serem consumidos e vivenciarem outra experiência, que é isso que acontece, os átomos não morrem, não se destroem, eles estão passeando pelo universo. Assim também os seres humanos têm oportunidades de viverem outras experiências. Então, por que eu ia ficar desejando? Enquanto eu estava desejando a vinda do reino, eu nunca vi o reino. Eu nunca tive a oportunidade de ver o reino, porque eu pensava que o reino estava mapeado em algum lugar e eu precisava. Jesus sabia o caminho, Jesus sabe o caminho, que Jesus me levasse até lá. Só que ele foi muito claro em dizer que o reino está entre nós. Nós não conseguimos ver. Por que nós não conseguimos ver? Porque a gente não tem conhecimento. A partir do momento que temos conhecimento, nós conseguimos começar gradativamente a mudar a nossa história. E como que nós mudamos a nossa história? Colhendo o que nós já plantamos, selecionando o que nós queremos e dando o destino de cada fruto colhido. O que eu quero guardar, eu guardo. O que não me serve, o joio não me serve. Porque para os seres humanos, ele se eu não me engano, ele é uma toxina. Então ele não serve para mim, mas ele serve para ser transformado pelo fogo e virar átomo novamente, virar fumaça, da fumaça, virar outras coisas. E ele carrega essa informação. E isso não sou eu que estou falando. Isso é a ciência que fala. E quando você une a ciência com a espiritualidade, você entende o caminho da prosperidade. Entende o caminho da prosperidade. E por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a entender isso em 2019. 2018, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, foi um ano terrível para mim. E eu só ficava pensando na vinda de Jesus. Me tira daqui. Eu falava, me tira daqui, me tira. Igual o meme lá da... Me tira daqui, me tira. Eu ficava esperando, sabe? É verdade. Eu ficava esperando a vinda de Jesus, me tira daqui, porque eu não aguento mais esse planeta. Eu tava desse jeito. Ele não me tirava daqui, né? Não me tirava. E às vezes eu falava, poxa, podia tanto me tirar daqui, né? Ia ser tão legal eu viver lá no reino, porque eu sou uma pessoa boa, convenhamos, né? Eu sou legal, mas não acontecia. E sabe, passava ano e ano e ano e ano, e Jesus não estava vindo, e criança nascendo, e mulher ficando grávida. Então eu olhava e falava, nossa, triste essa mulher, né? Se Jesus vier e ela não subir, ela ficar aí nessa tribulação toda, grávida. E na tribulação estava eu estava lá no período da perseguição, eu estava vivendo um período terrível, até que eu tomei coragem para começar a pedir respostas para Deus. Eu vinha pedindo respostas, mas nessa questão de você procurar resposta, de você olhar e você vivenciar e você querer entender como a coisa funciona, até aquilo começar a se organizar na tua cabeça, olha, o tempo passa. Ainda mais para mim, que tinha muitas crenças com relação a muitas coisas. Eu estava completamente congelada pelo medo. Então, 2018 foi um ano terrível. E tudo que eu empreendia dava errado. Tudo aquilo que eu colocava minha energia para fazer, estou falando na questão financeira, de dinheiro mesmo, estava dando errado. Eu ia fazer um trabalho, eu me sentia tão mal fazendo aquele trabalho, prestando aquele trabalho, que eu tinha uma empresa de confecção, eu me sentia, eu queria que viesse o trabalho. Quando o trabalho vinha, eu me sentia tão mal fazendo aquele trabalho, sabe? Me dava dor de cabeça, eu passava mal, eu ficava com raiva do que eu estava fazendo, eu não conseguia organizar, e eu fui me enchendo em dívidas. Eu entrei, eu terminei o ano de 2018 completamente endividada. Entrei o ano de 2020 fazendo minhas buscas e comecei a entender algumas coisas em 2019. E comecei a aplicar.
comecei a aplicar o Ho'oponopono, aliado à minha fé cristã, porque eu não podia deixar Jesus de fora do Ho'oponopono, porque Jesus é o meu mestre, e eu quero sempre estar fazendo, como Paulo fala, sendo escrava dele. Eu não estou nem aí, dele eu quero ser escrava. Então, eu precisei aliar o Ho'oponopono à minha fé cristã. Quando eu fiz isso, porque eu fazia as práticas, mas se a gente não acredita, inconscientemente não adianta. Não adianta eu fazer o Ho'oponopono, 108 repetições, se eu internamente eu não acreditava que repetindo ia fazer alguma diferença na minha vida. Então, a nível consciente, por que às vezes as práticas não funcionam? Porque a nível consciente a gente fala, eu vou tentar mais isso, eu vou tentar mais aquilo. Mas a nível inconsciente a gente não acredita, então a gente tem que vencer o Golias, que é o nosso inconsciente, mas de uma forma inteligente, como o Davi fez, com estratégia. Quando eu entendi o Ho'oponopono, eu falei, eu preciso aliar isso à minha estratégia, aquilo que eu acredito. E quando eu aliei o Ho'oponopono àquilo que eu acredito, né, que é a minha fé cristã, começou a fazer muito resultado na minha mente. Aliando o Ho'oponopono à minha fé cristã, eu tive coragem para fazer a terapia do perdão, porque eu também não conseguia me abrir para esses 90 dias renovando a minha mente através do perdão. Quando eu me abri para a terapia do perdão, para renovar a minha mente através do perdão, muitas informações. Nossa, veio tanta informação para mim sobre o que eu precisava limpar, em que área da minha vida eu tinha que olhar, qual era a profundidade, onde que o perdão estava chegando. Porque eu não tinha noção. Quando eu falava, vou liberar perdão para o meu pai, para minha mãe, eu não tinha noção da profundidade que isso fazia na minha ancestralidade, gente. Na limpeza, até onde que estava indo aquele perdão. E eu sendo uma pessoa, né, que libera perdão, eu sendo uma pessoa que está mudando a minha frequência, isso também se reflete na minha descendência. E começou a se refletir na minha descendência. Só que isso é tudo um processo. Não é uma questão assim, na minha vida não aconteceu e não está acontecendo, como muitas pessoas da internet falam. Olha, eu tive a percepção de uma coisa num dia, no outro dia eu fiz tal coisa, no outro dia aconteceu. Eu precisei de um passo a passo. Eu precisei de um tempo para mim assimilar as informações e trazer isso da minha mente consciente, colocando no meu inconsciente, para sentir no meu coração, para aplicar e para a coisa dar certo. Eu precisei do tempo. Então, 2019 foi o tempo onde o conhecimento foi entrando e eu comecei a praticar. 2020, eu iniciei o ano de 2020 com uma dívida de quase 100 mil reais. Se você perguntar para mim como que você chegou nessa dívida, eu não sei te responder. Só sei que foi virando uma bola de neve, devia para cá, devia para lá, devia para cá, devia para lá, devia problema com carro, problema com cheque, problema com banco, problema, tudo. Comecei em 2020 sim. Só que em 2019 eu não estava plantando muita coisa, eu estava ainda plantando muita coisa misturada, mas eu já estava começando a ter consciência de que eu tinha que fazer essa certa seleção. Então eu comecei a identificar todos os meus padrões de escassez em 2019. Escassez de tudo que estava plantado no meu inconsciente. E se eu plantava uma atividade para me gerar renda, eu também plantava pensamentos, sentimentos e emoções para gerar para mim escassez. Se eu plantava uma atividade para me gerar saúde física, eu também plantava pensamentos, comportamentos, sentimentos e emoções que prejudicavam a minha saúde. Então eu comecei a ter consciência. Quando você começa a ter consciência, você começa a enxergar o que você está dentro do reino dos céus. E você começa a ser inteligente, como o agricultor está falando, seja inteligente. Agora eu estou colhendo. Eu colhi, o trigo eu separo, coloco no lugar, o trigo eu preciso. O joio, vamos permitir que o joio seja transformado. E a gente transforma ele. Você não vai botar fogo no joio que está dentro de você, fogo de verdade, pegar um isqueiro, uma chama, um maçarico. Não, você purifica ele através do perdão.
Purifica tudo aquilo. Você aceita que você colheu o joio. Você olha para o joio e você fala: eu vou te dar o tratamento que você precisa. Em nenhum momento a gente fala sobre raiva, sobre intriga, não, vou te dar o tratamento, né? Daí você pode usar as técnicas que você conhece, você pode usar o Ho'oponopono, pode fazer a terapia do perdão, renovar a mente e dar o destino certo. Na sua próxima plantação, você vai colher, você está consciente que você está plantando. Algumas coisas do joio ficaram lá na terra. Como nós estamos num processo de conhecimento e expansão da consciência, a gente, por mais que a gente já esteja mais ligado, mais esperto, a gente ainda planta várias coisas que a gente não quer colher. E quando a gente colhe, a gente olha para aquilo e fala: opa, eu plantei de novo umas coisinhas aqui. Daí você aceita aquela situação, você abraça aquela situação, você faz a tua colheita e você separa. Gradativamente você vai tendo mais trigo do que joio, porque você está limpando aquele solo, você está tirando todo, e você está prestando atenção no que você está plantando. Você está prestando atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Você está prestando atenção naquilo e cada colheita que você faz uma pré-seleção, novamente, uma pré-seleção. E você vê as coisas funcionando. Então, como eu falei, recapitulando, 2020 eu comecei com essa dívida de quase 100 mil. Eu terminei o ano sem dívidas. Como que você fez isso, Charlene? Olha, não sei. Eu comecei a aplicar o que eu ensinei o ano passado. Claro que eu sei, gente. Não sei te explicar, sei sim. Comecei a aplicar o que eu ensinei o ano passado naquela mentoria que eu fiz aqui no Instagram, envolvida em prosperidade. Eu comecei a aplicar aquela metodologia. E daí, o que aconteceu? Comecei a aplicar aquilo logo no começo do ano. Entrou a pandemia, eu também fiquei preocupada, igual todo mundo. Porque a gente não podia trabalhar, não podia sair de casa, só podia ir para o mercado, filas gigantescas. Eu, sendo autônoma, eu falei: o que vai ser de mim? Mas eu já sabia. Daí quando eu vi que eu estava plantando esse desespero, eu falei: opa, vamos plantar coisa boa. Vamos plantar coisa boa. E ó, fui para plantação. Tinha semente guardada, vamos plantar prosperidade, vamos plantar sentimento positivo, vamos plantar amor, vamos plantar. E antes, começou o ano de 2020, eu já estava plantando lá no Ordem Cronológica e eu não tinha muito entendimento. Eu falei: eu já estou plantando aqui. Eu já estava plantando uma semente de amor lá, de amor, de esperança, de ajudar as pessoas a liberarem perdão, a ter consciência, a entender que a gente pode aliar a nossa fé cristã ao Ho'oponopono, que isso não é pecado, que isso não tem problema, que a gente não vai ir para o inferno. Eu estava plantando lá, timidamente, fazendo essa plantação. Chegou a pandemia, nos primeiros 2, 3 dias que eu fiquei meio assim, daí eu já falei: não, vamos mudar isso daqui. E já, plantando coisa boa. Então, esse fato de plantar, eu colhi. Final do ano, eu estava sem dívida. E eu já estava, antes de chegar o ano de 2020, porque a gente fala de uma parcela de investimento no seu desenvolvimento, no seu autoconhecimento, investir em si mesma, eu tinha a minha reserva para investir em mim, eu tinha reserva para quitar, para fazer bons negócios com os credores. Então não quer dizer, a minha dívida estava chegando em 100 mil, mas não quer dizer que eu paguei 100 mil. Não, porque a prosperidade, quando a pessoa é próspera, as oportunidades chegam para ela. E quando as oportunidades chegam, ela está preparada para aproveitar essa prosperidade. Então eu tinha uma reserva já para mim quitar minhas dívidas. Eu tinha uma reserva para emergência, eu tinha uma reserva para investimento em mim mesma, porque eu queria, né? Então eu estava me sentindo, 2020, eu me assustei um pouco e com o decorrer do ano, sempre vendo as pessoas falarem assim: nossa, tá difícil essa crise, essa pandemia, ai, não sei o que. E daí eu ficava assim, olhando pra minha vida, né? E eu pensava, e eu falava: nossa, aqui tá diferente.
Para muitas pessoas eu ficava só escutando, eu não conseguia me expressar. Mas eu falava, opa, o que essa pessoa está falando? Eu não vi crise em 2020, eu não vi dificuldade. E eu tinha que sair de casa para prestar o meu trabalho. Mas foi uma semana que eu fiquei em casa. E muitas das pessoas com que eu trabalhava, elas, mesmo eu não indo prestar o serviço que eu precisava prestar naquele momento, elas me pagaram sem eu trabalhar. Então, eu me enchi de gratidão e eu falei, isso aqui é fruto do que eu plantei. É fruto, eu plantei isso, em algum momento eu plantei isso. E logo continuei trabalhando normal, ia prestar meu serviço, ia de máscara, os primeiros momentos ia com luva, álcool em gel, tudo certinho. E passei 2020, aqui ó, não faltou a provisão da renda para mim em nenhum momento. Muitas vezes eu tive que negar, falar, não, eu não posso porque eu não consigo, simplesmente porque eu não consigo, porque o nosso corpo físico tem limitações, eu não consigo. E junto com a questão de não faltar o trabalho, eu trouxe a educação financeira, junto com o perdão, e eu comecei a me educar financeiramente. Porque a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende com os nossos pais, porque nossos pais também não sabem o tintim por tintim, né? Como as coisas funcionam. Então, eu vim aprender a educação financeira com quase 40 anos nas costas. As minhas filhas, uma com 16, outra com 8, elas vão viver uma vida muito mais próspera, mentalmente, intelectualmente, fisicamente, do que eu, porque elas já estão crescendo em meio a uma mentalidade próspera. Entende? E então, o ano de 2020, eu me senti muito próspera, gente, muito próspera, porque eu comecei o ano com uma dívida de 100 mil, e eu não queria nem olhar. Ó, se falasse pra mim assim, vai olhar a tua dívida lá no banco, lá, ver se eles negociam. Meu Deus, eu tremia na base. Eu não ia nem fazer isso, bem capaz. Eu não ia nem olhar. Eu nem olhava para quem que eu estava devendo. Eu corria. E daí o que acontece? Daí, o ano de 2020, eu comecei a ficar emocionalmente saudável, porque eu já estava plantando isso em 2019. Por isso que eu falo, não foi uma coisa assim, olha, em 7 dias você vai fazer, em 5 dias, em 10 dias. Comigo não aconteceu assim. Comigo foi um processo. Eu precisei entender, eu tive o processo de entender que eu precisava sair daquilo, né? Tive o processo de entender que eu não precisava ficar me lamentando por causa que o joio estava ali no meio do trigo, que eu precisava ter a ação. Eu tive o processo de começar a plantar e ter ciência do que eu estava plantando, e ter ciência do que eu estava colhendo, e ter ciência do que eu precisava separar, e ter ciência também que quando a gente colhe alguma coisa, sempre ficam umas sementinhas lá no meio, na terra lá. Você já viu alguma coisa? Você plantou... Teve uma amiga minha que ela plantou uma flor e nasceu um pé de tomate junto com a flor. Dela, como que nasceu isso aqui? Se eu plantei uma flor? Daí eu falei, então, né, que intrigante. Daí ela falou, de certo, tinha semente ali. Eu comecei a cuidar da flor. Ela começou a cuidar da flor, né, com muito amor, muito carinho no vasinho lá. De repente tinha um pé de tomate enorme, né? E daí ela falou, vou plantar o tomate também. Vou cuidar do tomate também. E ela cuidou ali do pé de tomate. Então, muitas vezes a gente colhe. No caso dela, foi uma colheita boa, né? Porque ela ficou feliz com o que ela estava colhendo. Mas muitas vezes a gente colhe coisas que já estão plantadas na semente da nossa consciência há algum tempo. E, de repente, você começa a mexer naquele solo. Você começa a mexer no solo, que você está plantando as coisinhas que você quer. E aquela sementinha também germina. E daí você vai fazer o quê? Você vai esperar tudo crescer junto, você vai colher, você vai estar consciente. Ah, isso aqui é porque quando eu não cuidava do solo, eu plantei, agora eu estou cuidando, agora eu vou tirar, vou dar uma verificada. E você não vai dar nenhum tipo de sentimento ruim porque você só quer plantar coisas boas. No final de 2020, eu estava me sentindo muito próspera.
Porque eu estava pagando tudo que eu devia, eu tinha uma reserva, não era aquela reserva que falam, né, que ensinam a gente a fazer, eu tenho 6 meses da minha vida garantida, mas eu tinha minha reserva e eu estava investindo em mim, no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento, eu estava investindo em cursos, eu já estava investindo em mentoria. E às vezes, conforme a pessoa que conversava comigo, eu falava assim, eu tô fazendo um curso, não sei o que, a pessoa perguntava, o que você tá fazendo? Tô fazendo uma mentoria. Mentoria? Que negócio é esse de mentoria? Não, mentoria é que você paga um mentor ali que já passou por uma situação similar que você, e você, né, a pessoa te ajuda, te mostra, eu fiz assim, deu certo, faz assim. Sério que você paga pra isso? Entende? A pessoa, não quer dizer que a pessoa tem dinheiro, que ela tenha prosperidade, porque a pessoa próspera, ela entende assim, eu sou próspera, então eu não tenho receio nenhum em investir no meu conhecimento. Eu posso aprender sozinha, eu posso sim aprender sozinha. Vai demorar uns 2 anos, porque vai ter os erros, os acertos. Eu não vou investir porque eu vou aprender sozinha. Ela pensa assim, ou ela pensa assim, não, eu quero acelerar o processo. Então, para mim acelerar o processo, eu vou contratar um mentor. Então, a pessoa não tem medo de pagar por mentoria. Ela sabe que ela está investindo numa coisa que vai acelerar o processo dela, né? A pessoa próspera, ela sabe que ela tem que investir nela, né? Investir no autoconhecimento, no conhecimento, porque é o que nós carregamos desse plano de existência para o próximo, dessa aqui, de onde nós estamos, né? O conhecimento a gente nunca perde. Então a gente investe em conhecimento, qualquer conhecimento. Eu quero aprender a fazer manteiga de garrafa. Nós, aqui, a pessoa, né? Olha o exemplo que veio. Daí, se eu aprender a fazer, aquilo vai ficar guardado na minha consciência. E aonde eu estiver no universo, eu vou saber fazer manteiga de garrafa. Eu não vou perder a memória. Porque eu estou tratando dos meus neurônios, eu estou tratando, cuidando de mim, entendeu? Pode ser que um dia eu esqueça um pouquinho, daí eu falo, como é que era mesmo? Eu falo, né? E daí eu penso, eu analiso e eu vou lembrando de como que faz aquilo, né? Vou lembrando, você guarda o teu material que você aprendeu, né? Você vai lá e olha, você lembra das aulas, tudo você recorda. Você não esquece, você relembra daquilo. Então, a gente investe. Então, o ano de 2020, para mim, foi o ano da prosperidade, sim. Foi muita prosperidade, muita. Porque eu quitei essa conta toda, né? E comecei a investir em mim. Em 2018, eu não pensava assim. Eu não pensava de forma nenhuma. Então, todos os átomos meus de 2018... que eu comecei a cuidar de mim em 2019, como a gente tem um ano para que todos eles saiam e começam a vir novos, e você começa a colocar novas informações, você permite que aqueles outros átomos vão fazer a viagem dele pelo universo, e os que estão chegando, você está colocando informação nova, vai colocando. Final de um ano, você literalmente, fisicamente, você é outra pessoa. E por que você fica com a mesma aparência, com o mesmo cabelo, com os mesmos sentimentos, pensamentos? Por quê? Porque a tua consciência que comanda tudo isso. Na tua consciência, você tem a programação, no teu DNA, gente. Tem a programação de como que é a sobrancelha, de como que é o cabelo, de como que você gosta ele, tipo, amarradinho pra trás, cabelinho assim, o tamanho do teu corpo. Daí você não fica desproporcional, você já tem uma programação no teu DNA do jeito que você é, né? Então, você vai colocando aquela informação nos novos que vão chegando. Olha, eu estava plantando escassez, agora esses que estão chegando aqui, esse ano que eu estou cuidando de mim, é o ano da prosperidade, gente. Então, vocês aqui, vamos aprender a ser próspero. E eles estão aqui, e eles já estão começando a dar frutos novos. A nível de consciência, a cada 3 meses aqui, o nosso psíquico mental, a cada 3 meses ele vai se renovando, é mais rápido. A nível físico é 1 ano, a nível de psíquico mental é 3 meses. Então, por que a terapia do perdão, a mentoria do perdão, ela é esses 3 meses?
Por causa dessa renovação do seu psíquico mental. E você renovando aqui o seu psíquico mental, logo o seu corpo, suas atitudes, tudo já começa a mudar, né? Então, o ano de 2020 foi esse ano que eu colhi o que eu plantei em 2019. Colhi aquilo, né? Saí daquele ciclo de colher mais joio do que trigo, de ficar com raiva do joio, de querer socar o joio, né? E falar, por que que vem tudo misturado? Por que que vem tudo misturado? Que ódio! E não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a fazer a seleção, tudo bem certinho, tá bom? Então, essa é uma grande responsabilidade que nós temos, porque temos o livre-arbítrio, né? Então, nós escolhemos. Mas nós só temos consciência capacidade de escolher a partir do momento que nós temos consciência, que nós observamos a nossa plantação e nós temos consciência do que estamos colhendo e começamos a plantar de forma consciente nesse reino que está entre nós. Então, a minha mentalidade de separação, eu sou cristã, eu que sou certa, eu sou cristã, eu que detenho toda a verdade. Quando a gente entende a física quântica, isso se rompe. Se rompe porque você entende o que Jesus fala, que somos todos um. Ele ora, ele chega a orar, a Bíblia fala que ele chega a orar. Pai, eu sou um com o Senhor. Mostra para eles que nós somos um, né? Então, a gente imagina, para quem está aqui no meio dessa tecnologia toda que nós temos hoje, quando fala essa questão já é difícil para entender. Eu que me formei numa área técnica, já estava achando difícil para entender esse negócio, né? Imagine o povo lá 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás, Jesus explicou bem explicadinho, nos mínimos detalhes, usando coisas, contextos, explicações, o que as pessoas entendiam. E imagina que difícil pegar um pergaminho, escrever, guardar, cuidar, porque isso realmente era um tesouro, realmente. Tudo que foi escrito há milhares de anos atrás tem que ser considerado como material sagrado, não só a Bíblia, mas todos os livros que são considerados sagrados de todos os povos, porque era muito difícil a pessoa guardar aquele conhecimento. Se você tem um caderno de 5 anos, você já pega lá, você olha, já tá tudo amarelado, já tá tudo, às vezes depende do lugar onde você guarda, tá tudo mofado, não tem nem como ver o que tá escrito, né? É uma coisa assim, imagina aquele conhecimento, eles passando de geração em geração, aqueles papelzinhos, os pergaminhos, e reescrevendo e reeditando, e às vezes a pessoa pensava, opa, isso aqui não é bem isso aqui não, vamos dar uma ajeitadinha aqui nesse negócio, e a pessoa dava uma ajeitadinha e às vezes não vinha bem certinho do jeito que foi escrito primeiro. Então, cada vez que um arqueólogo acha alguma coisa de não sei quantos anos atrás, meu Deus, é uma festa, porque eles acharam uma coisa para comprovar, uma coisa que já está sendo falado, ou contradizendo, olha, o livro tal está escrito isso, 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 e aqui nesse pergaminho que é mais antigo do que isso daqui, está dizendo isso, 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 então esse aqui é o correto, por causa da dificuldade. E nós temos que agradecer a Deus pelo cuidado desses nossos ancestrais lá de tantos anos atrás, de guardar esse conhecimento, de colocar em lugares específicos para que não molhasse, para que não sujasse, para que estivesse protegido, para que esse conhecimento chegasse até nós. Hoje, em meio à tecnologia, a gente olhar os saberes antigos e conseguir entender o que realmente aquela pessoa estava querendo ensinar. Então, realmente Jesus estava nos ensinando através de princípios da física quântica que ele conhece muito bem, como ser prósperos, como atingir a prosperidade, como viver no reino que está entre nós. E a partir do momento que nós nos abrimos para esse conhecimento,
tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, tudo fica mais gostoso. E quando você colhe alguma coisa, você já... Opa! O agricultor, Jesus me ensinou a agir de forma inteligente. Então eu vou ser inteligente. Tá certo, gente? Eu quero agradecer a presença de todos que participaram comigo até aqui, a paciência de assistir até o final, de ver essas explicações. Eu espero, sinceramente, que eu tenha trazido uma visão mais leve da vida, porque para mim a vida começou a ficar muito mais leve quando eu comecei a entender que tudo é a nível de consciência. Quando eu comecei a entender que Jesus Cristo, ele veio nos ensinar como funciona o universo e que nós estamos conectados com a nossa consciência diretamente com tudo o que acontece ao nosso redor. Comecei a entender que o livre-arbítrio é um ato de responsabilidade e eu espero que eu tenha conseguido passar todos esses conceitos para vocês. Eu vou deixar esse vídeo salvo e se você teve algum insight, se foi legal, se você teve alguma percepção diferente da que você tinha antigamente, se esse vídeo contribuiu com você de alguma forma, deixa um comentário para mim aqui, deixa um comentário e compartilha com quem você acha que precisa realmente desse conteúdo. Não precisa compartilhar com quem você pensa assim, aquela pessoa tá toda torta, vou compartilhar com ela. Não, compartilha com aquela pessoa que fala assim, eu tô com tanta dúvida, eu preciso de resposta, eu não entendo como que funcionam as coisas, por que isso tá acontecendo comigo? Com essas pessoas, né? Com essas pessoas que você sabe que precisa. Compartilha esse vídeo lá, vamos plantar essa semente de prosperidade no coração de mais alguém, tá bom? Antes de encerrar a live, eu quero ver os comentários, ver quem entrou. A Gabriela entrou, a Karine entrou, meu marido aqui, com muitos comentários, Jordana, todo mundo, bem-vindo, tá? Deixa eu ver a Karine aqui, eu vou voltar lá pra cima, porque senão eu vou começar de baixo pra cima, e daí como é que vai ficar o negócio? Daí vai ficar atravessado aqui. Gente, eu tinha feito um comentário aqui e eu queria fixar o comentário e eu não consegui. Não consegui. A Amanda pedindo para orar pelo Davi. Sim, Amanda, vamos orar pelo Davi. O Davi é o esposo da Amanda. Se você quiser colocar o esposo da Amanda em oração, vamos orar por ele. Vamos ver aqui os comentários. Karina, através desta mensagem incrível, estejamos mais próximos da prosperidade. Sim, a prosperidade é um sentimento, tem tudo a ver com o nosso nível de consciência. Quanto mais a gente está consciente, mais a gente vai entendendo o que é prosperidade. Bora mandar nossa energia boa para ela. Obrigado, gente, pela energia. Muito se tem dito sobre essa palavra de ter nossa compreensão faz muito bem. Nossa, gente, eu entendi essa parábola num contexto totalmente diferente. A Ana Ribeiro entrou aqui na live, o Nicolas, meu sobrinho, Lu Lima, legal, muito bem-vindos. No final, né, no final da live a pessoa dá bem-vinda, muito bem-vinda aí para quem ficou até o final, quem tá ouvindo, Thaís, falei com a Thaís esses dias no direct. A Karine gostou da explicação, tá amando. A Karine, tô plantando tudo misturado. Pois é, Karine, nossa, quando eu tive a percepção que se eu tava colhendo, de uma forma ou de outra eu estava plantando. Não tem, né? É a lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. E você aceitar isso? Não, foi o diabo. A gente tem que colocar a culpa no diabo, mas nós temos que ser autorresponsáveis. Nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolher o que a gente faz com essa colheita. Então vamos lá, aprendendo. Gente, a Karine aqui, ó. A Karine fez um comentário aqui sobre a mentoria aqui do perdão. Estou recebendo a mentoria do perdão.
Ela colocou o arroba do meu Instagram, arroba coach de prosperidade. E está sendo ótimo, curando essa ancestralidade. Então, eu estou desenvolvendo um projeto e nós estamos no WhatsApp todos os dias. Eu compartilho tudo aquilo que eu fui aprendendo durante o processo que eu fiz, o primeiro processo de 90 dias, liberando perdão para pai e para mãe, né? Renovando essas minhas memórias, trazendo luz para essas trevas que havia dentro de mim, né? E se você tiver interesse em saber como funciona, me chama no direct, me chama no WhatsApp, tem link na bio ali, que você vai cair lá direto no meu WhatsApp, me procura aí de alguma forma, faz comentário, sinal de fumaça eu acho que eu não vou ver. Então, vamos usar a tecnologia aqui e daí você me procura que eu explico certinho como que funciona, tá bom? Como que funciona. Então tá, gente, beijo pra todo mundo, estou me despedindo, vou salvar a live aqui, vou deixar salva e daí todas aquelas orientações, compartilha, gratidão, até quinta-feira que vem.